Surgiu uma polêmica em nossa cidade hoje com relação a duas cidades co-irmãs, Taubaté e Tremembé. Eu acho que os vereadores deviam se preocupar mais em proteger os animais, em proteger os nossos bichos, e ficarem discutindo pela rede social se procede ou não procede o fato. Eu acho que o diálogo é essencial na vida de um ser humano. Sente os dois nobres vereadores e converse, chega ao denominador comum. Esse disse-me-disse que eu falei e não falei, não vai levar ninguém a nada. Ao contrário, polêmicas são causadas no Face, começam xingamentos, e quem sofre são os animais. O que ocorreu na cidade de Tremembé tem sim que ser averiguado, tem que ser verificar o que realmente houve, se realmente existiu maus tratos ou não. Tudo é supostamente, nós não podemos falar sem provas. Então, vereadores de Taubaté, vereador de Taubaté e vereador de Tremembé, sente, converse, diálogo. O diálogo, talvez vocês olhem com mais carinho para o outro e para os nossos animais. É isto que eu estou abrindo hoje o nosso segundo programa. Hoje estou com uma grande militante da causa animal, que ela luta realmente, não tem papa na língua, ela fala, e ela é uma batalhadora, é vice-presidente de uma ONG séria em Taubaté, Companheiros, no qual ela foi uma das fundadoras. Ela é funcionária pública estadual, e é um prazer, fiquei muito feliz dela ter aceito o convite de participar do nosso programa. Hoje estou com a minha amiga, Aldenice Araújo, e quero que ela se sinta em sua casa, ela fale o que tem que falar e coloque para fora tudo que ela pensa na proteção dos animais, tudo que ela pensa em relação ao que acontece nesse dia a dia tão sofrido. Boa tarde, Aldenice. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, amigos internautas. Obrigada pelo convite, primeiramente, pela oportunidade de falar um pouquinho em nome dos animais. E vamos ver se a gente consegue trazer alguma informação interessante aí para quem não conhece a causa e para quem já nos acompanha, ver se a gente consegue trocar informações, melhorar um pouquinho a vida dos nossos amigos, né? Ô, Denise, no nosso dia a dia, principalmente no seu dia a dia, que você, além de trabalhar, o seu dia a dia é corrido, eu vou fazer uma pergunta que você tem certeza. O que atrapalha hoje na causa animal? É a vaidade humana? Infelizmente, a causa animal, eu sinto que está muito dividida. Você acabou de citar aí um fato bem triste, 2 vereadores de cidades praticamente... Uma praticamente faz parte até da outra, né? A gente não tem muita condição até de delimitar onde termina uma, começa a outra. E eu sempre costumo dizer que animal não tem CEP. Se eu estiver errado, alguém me corrija. E na causa animal também eu vejo isso, sabe? A mesma coisa que nós tivemos aí, eu vi um pouco até de uma briga desnecessária, onde a gente deveria estar somando forças. São pessoas que têm poder para isso, que têm um veículo importante dentro do poder público e que deveriam estar mais focadas em ajudar os animais. Não quero saber quem é o pai da criança, abomino qualquer tipo de montaria, que fique claro aqui. Para mim, se houve qualquer montaria, houve maus tratos, animal não tem que ser montado, essa é a minha opinião, ninguém vai mudar. Então já começa por aí. Se alguém apoia isso, eu não apoio, e para mim você colocar algo em cima do animal já significa que você já está maltratando. Todo mundo hoje em dia tem carro, está na moda andar de bike, fazer caminhada, eu acho que a gente tem que deixar o bicho quieto, o bicho em paz, sabe? O ser humano, ele quer se apropriar de tudo. E dentro da causa animal, eu acho que a gente está tendo muito problema realmente com a vaidade, a vontade de um se prevalecer sobre o outro. A gente está tendo determinados oportunismos que chegam, pessoas, infelizmente, tem gente chegando e achando que é muito legal. Vamos defender bichinho, olha, fulano tem tantas curtidas no Facebook, pede ajuda, todo mundo dá um dinheiro, todo mundo ajuda a vender uma rifa. Gente, para, consciência, pelo amor de Deus. Causa animal é uma bandeira séria, difícil
difícil de se carregar, difícil, realmente é uma cruz que nós carregamos com amor e com prazer, mas se vocês não estiverem realmente dispostos, não vistam uma capa de protetor e diga, eu estou na causa animal. O tranco é muito forte. E a gente está se deparando muito com isso, porque algumas pessoas chegam e tentam embarcar nisso, às vezes acabam desvirtuando um pouco alguns conceitos que a gente tem, alguns princípios, aí daqui a pouco você vê protetores antigos brigando por questões que gente, não é o caso, tá todo mundo querendo, todo mundo que tá nesse meio tá brigando pelo bicho. Não importa se você fica mais horas por dia, o outro fica menos, se você gasta um pouco mais, o outro gasta um pouco menos, se você votou no PT, no PSDB, a gente não está falando de política, a gente não está falando de religião, nada disso, a gente está falando de animal. E o animal, ele não sabe em quem você votou, ele não sabe que igreja você frequenta, que templo que você frequenta. O animal sabe que ele precisa de carinho, de proteção, de água, de comida. Então, a gente tem que separar essas coisas e enxergar somente o animal, e enxergar de coração. Sem se aventurar nisso, eu acho muito bacana, voluntários venham todos, quanto mais, melhor. Só não tenham a ilusão de que são flores, porque não são. São coroas de espinhos que nós carregamos diariamente nessa luta. Aldenice, nós sabemos que Taubaté hoje tem uma grande quantidade de animais em abandono. Nós estamos tendo um problema, você sabe, com relação à área vertical, prédios sendo construídos, apartamentos sendo entregues, e quem sofre são os animais, principalmente de porte grande, que muitos não querem. O que você pensa disso? Desse abandono, quando ligam para você, que eu tenho certeza que fala que vai morar em um apartamento, que não pode levar o seu animal, descarte seu animal em qualquer bairro da nossa cidade. Eu penso que eu sempre penso, o ser humano é um projeto que deu errado. Gente, como é que você vai lá e adota um animal? Tem gente que compra, abomino também, tá? Parabéns. Sinto muito se você ganha sua vida com preguiça de trabalhar vendendo animais. Abomino essa prática. Vidas não foram feitas para ser comercializadas. Também é minha opinião, não quero saber. Se alguém me critica, problema de cada um. Eu nunca vou concordar com o comércio de vidas. Que fique bem claro isso. Então, nós temos aí tanto os animais adotados, quanto aqueles eventualmente comprados, lamentavelmente, né? De repente, a sua estrutura de vida muda, você vai mudar de casa, você se separa do seu marido, da sua esposa, um parente fica doente, a mulher engravida, aquele animal não faz mais parte da sua família, ele deixou de completar a sua família. Então, você não para pensar em nenhum minuto que ele vai sentir falta de você quando ele for jogado na rua, que ele está acostumado com aquela comidinha, com aquela caminha, com aquele cuidado, ele reconhece o som da sua voz e você simplesmente joga ele numa rua qualquer. Gente, que amor é esse? Por que você resolveu ter um animal? Por que você não comprou um bichinho de pelúcia? O bichinho de pelúcia fica lá, de vez em quando você dá uma limpadinha nele, assim, dá uma disfarçada. Ele não faz cocô, ele não faz xixi, ele não sente dor, não vai no veterinário. Adotar animal é uma posição muito séria. O animal é para a vida toda, ele é uma parte da família da gente. E não tem, é tudo desculpa. Ah, mas eu vou mudar agora para um apartamento. Ótimo. Por acaso, você isola um parente seu doente na hora de você fazer sua mudança? Você isola os seus filhos na hora de você fazer a sua mudança? Não. Você só vai para um apartamento, você escolhe uma casa, você tem um parente lá que é cadeirante, então você quer uma casa adaptada. Você tem criança, então você quer um apartamento maior. E o animal? Tudo bem, o animal não importa para você se ele vai ficar na rua, se ele vai ter alguma necessidade ou não. Ele é sua família, foi você que disse, venha viver comigo, eu te quero, amanhã você não quer mais? Não é assim, essa não é a postura que deve ser adotada. Isso é horrível. E a questão de mudança para apartamentos, como a gente tem agora vários imóveis sendo entregues, esses apartamentos aí da prefeitura,
mentira que não pode levar o animal. Tá, gente? Quem fala que não quer levar, tá tentando se livrar de um problema. O morador que quiser levar o seu animal, ele tem esse direito assegurado por lei. Se precisar disso, se precisar que a gente ampare, pode entrar em contato com a Companheiros, com a Vida Taubaté. Com certeza também falo em nome da APATRA, porque todas as ONGs querem o bem-estar dos animais. A gente pode ajudar a intermediar isso para dar essas informações para o morador que vai para essa nova residência. Vocês não são obrigados a deixar seus animais, não tem nada que os proíba. Agora, se você não quer levar o seu bichinho que faz cocô e xixi para o seu apartamento novo, aí já é outra questão. Não vem dizer que a lei te obriga a deixar o seu animal para trás, porque isso é desculpa, tá? Isso não existe. Infelizmente, a gente tem um abandono imenso cada vez que libera uma dessas cooperativas aí, desse tipo de habitação, a gente tem mais animais na rua, geralmente todos sem castrar, o que já mostra que já vinham de uma condição sem muita responsabilidade, né? Porque a gente sabe que o tutor que tem a responsabilidade pelo seu animal, ele vai mantê-lo vacinado, castrado, seguro, alimentado. A castração não é somente para a reprodução, a gente sabe que ela evita uma série de doenças, então acaba sendo mais uma desculpa. Ah, eu não posso porque lá é proibido. Não é, gente, não é proibido. Não fale mais isso, porque já está caindo em desuso e já tá caindo por terra essa afirmação. Infelizmente, o que está acontecendo muito em Taubaté é isso. A entrega desses apartamentos, o primeiro que sofre são os animais. Eles são jogados literalmente na rua, como falou a militante, a senhora Aldenice, 90% não são castrados, cães e gatos, não é somente cães, gatos também. E alegando essa proibição, que realmente não existe. Existe uma lei federal que autoriza, sim, o morador ter animal em apartamento. Para quem comete esse tipo de abandono, está cometendo um crime. Artigo 32 da Lei 9.605/98. Então, infelizmente, nós temos entregue aí, vamos supor, 800 famílias. É uma quantidade enorme de animais jogados, abandonados em nossas ruas. Principalmente em regiões, bairros mais afastados, como Barreiro, Sete Voltas, Santa Teresa. Então, amigos internautas, divulguem que sim, é liberado sim, pode sim ter animal em apartamento. Quem não quer ter é porque não quer cuidar do seu bicho. Ele desistiu do seu ser vivo, desistiu da sua companhia. Como foi falado pela nossa entrevistada, aquela história, a mulher fica grávida, não quero mais o animal, o filho nasce porque tem alergia. Então, ao sair da sua casa para adotar um animal, que eu nem falo em comprar, que é lastimável. Nós já fomos verificar denúncias de criadores, a Denise sabe disso, horríveis. Ao você ir num evento de doação de animais, na Praça Dom Epaminondas, na Praça da Eletro, na Praça Santa Terezinha, tenha consciência que você vai levar uma vida para a sua casa. Não é um bichinho de estimação, é uma vida que vai precisar de carinho, boa alimentação, vacinação, veterinário, passear, né, colocar esse animal no fundo do seu quintal e deixá-lo lá. Eu gostaria de perguntar à nossa entrevistada, a senhora Aldenice, o que ela pensa das nossas carroças que diariamente percorrem a nossa Taubaté. Tinha sido aprovado uma lei da proibição das carroças, mas um defensor público entrou com uma liminar, os desembargadores julgaram e essa lei foi suspensa. A sua opinião, eu sei que a senhora foi uma das grandes batalhadoras naquele plenário da Câmara, a senhora falou na tribuna com relação a isso, as carroças. Inclusive, um vereador tentou voltar, não com as carroças, mas com o projeto da volta do rodeio. Nós lutamos também, a senhora também foi muito participativa, esteve na tribuna falando sobre esse projeto lamentável que, felizmente, foi arquivado, né? Carroça, que triste. Tenho vergonha. Depois de tudo que nós lutamos. Gente, nós demos nosso sangue para conseguir aprovar essa lei que acabasse com as malditas carroças.
como é que uma pessoa estudada, uma pessoa formada, que com certeza é leiga, não conhece a realidade a fundo, porque não conhece, gente, não tá ali, nunca foi, pelo menos, nunca me acompanhou para verificar uma doença de maus tratos, acho que não acompanhou você também, jamais, né? Não é uma pessoa do meio que sabe o lado de cá como vive. Então, não dá para chegar e falar assim, vamos rever isso aí. Gente, nós queremos todo tipo de progresso, de evolução. Nossa, mas Taubaté tem tanta coisa bacana, tem tanta coisa bonita, nós temos tanta história. Agora a gente vai ser lembrado pela cidade que está na contramão do progresso, que quer explorar cada vez mais seus animais. A gente consegue reverter uma lei que proibia com as carroças. Mas coitado do carroceiro. Por que coitado do carroceiro? Então, bom para o carroceiro é isso. Você não quer ajudar o carroceiro a sair dessa condição. Bom para ele é continuar com esse tipo de trabalho. Ele não tem uma carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem 13º. E isso é pensar no carroceiro. Isso é bacana para ele, joia. Ele não tem um convênio médico, mas tá bom. Ele tá ali com a carrocinha dele. Mas ele cuida tão bem do cavalinho dele. Gente, peraí. Aí você não quer pagar uma caçamba, você paga a carroça que é mais barato, e você fala, não, mas é que eu tô ajudando o carroceiro, e você pensa no cavalo? Pessoal, eu gostaria de interromper minha amiga Denise, que ela vai falar muito, que nós vamos para o comercial agora. De praxe. E ela vai... Não, de praxe não, que ela fala o que realmente acontece, ela não mente, ela não inventa. E já voltamos. Olá, amigos internautas, estamos voltando com o nosso programa SOS Animal. A minha amiga vai concluir a sua fala com relação ao rodeio, carroças, mas eu já vou perguntar a mesma sobre um convênio que foi feito entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e o governo, acho que é o governo do estado, com relação a presídio, animais que serão levados para dentro do presídio, no qual a prefeitura vai arcar com todos os custos. Nós tivemos uma reunião com a excelentíssima juíza numa segunda-feira, uma reunião salutar, que é bom ter reuniões que as pessoas sejam educadas, que não haja xingamento pela rede social. O diálogo, como eu falei, o diálogo é essencial. E a Denise, ela, como eu disse no início, ela não tem papo na língua. Se ela é a favor, ela é. Se ela é contra, ela é. Pode agradar e desagradar gregos e troianos, mas é isso que ela pensa. Então, eu a trouxe hoje, mas no intuito dela falar sobre esse projeto, o que ela acha, a sua opinião, se ela concorda ou não concorda, se vai ser bom para os animais, se vai ser bom para a cidade de Taubaté, essa despesa que a prefeitura vai ter que o convênio é durante um ano. Talvez possa ser renovado ou não. Eu sei que ela luta muito dentro daquele local onde ela trabalha, ela vai falar onde ela trabalha. Ela é uma das lutadoras que ela já tirou animais de vários locais no qual ela trabalha, que eu não quero falar, eu quero que ela diga. Eu mesmo já fui buscar animais para levar no nosso evento que ela pediu. Então, Aldenice, a sua opinião sobre esse convênio com relação aos animais canil que será construído dentro do local do seu trabalho, do presídio. Bom, vamos lá. A polêmica. Vamos começar. A Aldenice é contra ou é a favor do canil e do gatil dentro dos presídios? A Aldenice não é hipócrita. A Aldenice vive na realidade. Existem vários animais dentro dos presídios sendo cuidados por presos. Como a Aldenice trabalha em presídios há mais de 20 anos, ela não pode dizer que ela é contra o que já existe. Então, vamos começar, vamos até combinar, gente, depois sem pegar uma frase ou outra que ela falou, editar e a gente tira conclusões em cima disso. Quem quiser usar o que eu estou falando, use na íntegra, me deixe concluir os pensamentos, tá? Não pega assim, quando eu começo a falar, nossa, mas ela está dizendo isso. Ouça tudo que eu tenho para dizer, por favor. Porque eu já fui muito enxovalhada desnecessariamente por conta disso. Como eu já falei até nessa reunião que ele citou,
Eu não posso, gente, desmerecer uma realidade. O Afonso sabe, eu vivo dentro disso. Quem me ajuda são presos. Eu trabalhei em vários presídios aqui da nossa região, e os presídios, as celas são áreas fechadas, a área de carceragem, ela não tem acesso. Só que a área dos presídios é aberta, são cercas, e são extensões bastante grandes, pelo menos aqui na região, lixo farto, sempre tem funcionário que gosta, e sempre tem, quando você tem presos de semiaberto, nós temos aqui várias unidades que têm presos em regime semiaberto, que eles têm essa condição de transitar um pouco mais livremente. Então, sempre o indivíduo preso, ele tem essa necessidade de acredito, eu não sou psicóloga, nada disso, eu sou agente penitenciário, ele tem essa necessidade desse contato com o animal. E, por favor, o que eu estou falando não é por estudo, não é por, eu li um livro, eu estou falando somente para vocês da minha experiência, tá? Nesses anos todos, o que acontece no dia a dia, o que eu vou falar aqui, eu tenho fatos, eu tenho fotos, eu tenho como comprovar. Então, eles cuidam muito, eles gostam de dar carinho para esses animais. Me chocou muito tudo isso que aconteceu nas redes sociais, porque algumas pessoas falaram assim, mas eu não sabia disso. É mentira, gente. Mentira, sabia sim, porque eu sabia que isso ia acontecer e falei para muitas pessoas que, inclusive, não quiseram tomar partido na época. Então, não é questão que ninguém sabia. Numa audiência pública, na Câmara dos Vereadores, a juíza esteve lá, como falou convidada, sobre o projeto, né? Ela foi convidada. O foco eu estava principal, nessa audiência, sentado lá, nós estávamos lá nesse dia, no qual a excelentíssima juíza, a doutora Sueli, ela foi convidada e ela relatou sobre o convênio, sobre esse projeto, há um ano passado, mais ou menos. Então, isso aí foi amplamente divulgado. O que nós queremos, na sua opinião, é que você explique melhor. Porque eu falei junto para a juíza, a Denise estava lá, que eu concordava com o convênio, com o projeto, com os animais de dentro do presídio. No qual eu falei isso lá, ela sabe, ela lembra. No qual ela já realiza uma luta muito grande. Nós não concordamos em animais sem controle de zoonose serem levados para dentro do presídio. Que é uma despesa, se realmente vai ter essa despesa, que vai, como é R$750 por preso, que invista no centro de controle de zoonose, com vacinação, leve esses presos para ressocializar dentro do centro de controle de zoonose, trabalhando, e cuidem, faça os canil, faça gatil para os animais que são muitos dentro de presídio. Ou eu estou enganado que são muitos, não, Denise? Não, você não está enganado, não, Afonso. Não está. Hoje, no presídio onde eu trabalho, está sob controle, porque já tem alguns anos. Castração que você sempre está providenciando. Exatamente. Você fez um trabalho muito lindo lá em Putim, e você foi chamada para realizar esse trabalho. Então, é isso que nós queremos. Nós sabemos que tem diretores de presídio que não gostam de animais dentro de presídio. Eu mesmo já fui lá no CDP tentar verificar a situação dos gatos. Retiramos alguns gatos de lá, não foi mesmo, Sandra? Então, é esse trabalho, se realmente esse convênio, que eu acho que ele não volta, que já foi assinado. Eu tive uma reunião com o prefeito falou que nós deveríamos montar uma comissão e conversar com a juíza, que isso aí tinha que ser conversado com a juíza, que ele não ia contra a juíza. Isso foi palavras do prefeito Ortiz Júnior. Então, cuide dos animais que são lá dentro, que não são poucos, caça, e coloque para adoção. Esse trabalho que a Denise já faz há alguns anos, não é verdade ou não? Faço, muitos anos, em todos os presídios que eu trabalhei. Aí a gente ouve nas redes sociais alguns absurdos assim. Então, vamos deixar claro que tem algumas pessoas enganando até a população, alimentando informações errôneas, gente. Os animais não vão ficar dentro dos presídios. Hoje eles estão dentro dos presídios, porque hoje os animais têm acesso, gatos principalmente, né, que não tem muitas barreiras, eles podem chegar até as celas e tudo mais. Os cães, eles têm acesso aos presos de regime semiaberto.
Esse projeto, ele visa construir um gatil no CDP de Taubaté e um canil na penitenciária 1 de Tremembé, que tem a ala de progressão, ou seja, também tem os presos de regime semiaberto. Então, é exatamente o contrário. Se tem animais lá dentro, claro que eu acredito que vai ser priorizado o animal que está no local, né, para ser cuidado, como o doutor José Antônio falou, tem que ser castrado e tudo mais, e depois ele voltaria para esse local para fazer parte desse projeto e para tentar conseguir uma adoção. Porque a minha pergunta no dia da reunião foi, por que é que praticamente todos os protetores aqui me conhecem, sabem da minha luta durante esses anos todos e nunca falaram assim para mim, Denise, que absurdo, por que tem tantos animais na mão daqueles bandidos perigosos? Vamos lá buscar todos eles. Não, gente, ninguém falou isso para mim até hoje e todo mundo sabe. Alguns porque já foram até lá buscar, levar alguma coisa, sabem aonde eu trabalho. Os animais dos presídios já frequentaram as feiras de adoção, porque eu já levei. Meu Facebook é escancarado, todo mundo sabe que muitos animais que eu resgato são trazidos para mim por presos. Animais são cães, são gatos, são silvestres. Quem for olhar meu Facebook aí vai ver coruja, vai ver gavião. Uma porca linda, né? Eugênia, né? Os Maria silvestres Eugênia. são sempre trazidos pelos presos, porque eles já sabem, eles dão sempre um jeito de chegar até mim, lá é uma área ampla. Nenhum desses protetores que está criticando falou assim para mim, eu não concordo de saber que existem animais lá dentro, então eu quero ir lá. No ano passado, eu estive na penitenciária de Potim, que eu costumo dizer que fica um pouco depois do fim do mundo, para a gente retirar que tinha mais de 40 animais lá, e eles estavam somente na mão de preso, gente, e alguns poucos funcionários que sempre estão ali tentando batalhar, ajudar. Graças a Deus, em todos os presídios a gente tem funcionários tentando fazer isso, porque o preso não tem condição de ir buscar uma ração, de ir buscar um veterinário, de buscar um remédio, ele lida com o que ele tem, ele vai alimentar aqueles animais com os restos de comida. Aonde eu trabalho, os animais estão castrados, vacinados, eles só comem ração, eles têm horário, eles têm o preso que cuida sim deles, faz um outro trabalho, já é combinado com a diretoria que ele tem também a função dos animais, então ele dá banho, eles são gordos, saudáveis, e eles são amados, eles são queridos, não existe isso, já quando tiver uma rebelião, os presos vão pôr fogo, não vão pôr fogo, gente. Primeiro porque eles têm muito mais carinho pelos animais do que pelos funcionários, é claro. E segundo, que esses animais não vão ficar dentro de celas, são construções externas, vão ser cuidados por presos. Aí são discursos meio contraditórios, porque eu ouvi a mesma pessoa que disse que os presos serão horríveis para os funcionários, falou assim, mas eles seriam muito bem-vindos dentro do CCZ para cuidar desses animais. Então, peraí, se dentro do CCZ eles são bons, lá no presídio eles são ruins, você tem que decidir se o preso é perigoso ou não, se o preso vai judiar desses animais ou não, você tem que decidir qual é a sua opinião. Antes de colocar dessa forma assim, mas aqui é bom para os animais, lá não é bom para os animais. O preço vai ser o mesmo, gente. E ele cuida bem, ele se preocupa. Dá licença, só um minuto. Você está defendendo o preso? Nessa questão eu estou sim. Então, Denise, minha amiga Denise, quando nós tivemos essa reunião salutar com a juíza, que foi muito boa, foi das 15 às 18 horas, não sei se você lembra que eu falei que eu concordava com você em relação aos animais do presídio, que acho que deve sim construir um canil, um gatil para cuidar desses animais, não levar animais da rua de Taubaté, animais sendo para dentro do... Sabe por quê? Acho que nós conversamos lá fora que vai se tornar três centros de controle de zoonose. Por quê? A população vai começar a jogar animais, como já fazem lá no centro de controle de zoonose, vai começar a jogar animal em presídio. Protetores, vamos desculpar, amigos protetores, vão saber que talvez o presídio receba esses animais. Vamos ser sinceros, vamos
querer colocar os seus animais que resgatam. Hoje eles podem falar sobre isso dentro do presídio. Então, a minha ideia é essa: cuidar dos animais que já existem dentro dos presídios. Esse dinheiro que a prefeitura vai gastar, que realmente ela vai gastar, está no convênio. Todas as despesas durante o ano vão ser custeadas pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Eu li e reli o convênio. Invista no CCZ com vacinação V8, o Estado ajude e cuide dos animais que estão lá dentro e coloque para adoção. Não sei como já não fizeram isso há muito tempo, né? Com esse trabalho que você realiza lá. A juíza falou que os animais vão ser colocados para adoção, para familiares de presos. Então, coloque esses animais que já estão lá dentro, como o Denise falou, castrados, vacinados, para adoção. É isso que nós queremos. Eu, particularmente, não estou falando em nome da causa animal, nenhuma. Estou falando com relação aos animais dos presídios. Eu sou contrário a levar animais do Centro de Controle de Zoonose para dentro do presídio. Como o Denise falou, não vão ficar dentro do presídio, vão ficar numa área externa. Mas nessa área externa, nós sabemos que os funcionários não chegaram para trabalhar de manhã, vão encontrar dezenas, centenas de animais abandonados naqueles locais. Eu estou certo, Denise? Eu acredito que isso vai acontecer sim. Isso foi uma questão que eu já levantei. Quando isso estava sendo somente cogitado, a doutora Sueli chegou através do Conselho da Comunidade, chegou para me convidar. Eu abri mão de participar disso lá atrás por questões pessoais. E eu acho que tem vários pontos, assim, várias desvantagens. No dia da reunião, eu iniciei falando que eu era a pessoa que tinha mais propriedade dentro daquela sala para falar sobre o assunto, até pareceu meio arrogante, mas não é. É que assim, eu conheço... Você convive, é o dia a dia, animal, né? Exatamente. Eu conheço os dois lados. Eu era a única pessoa ali dentro daquela sala que está dos dois lados da coisa. Eu conheço toda a problemática da causa animal, como você está levantando agora, e conheço a questão dos presídios, o comportamento dos presos com os animais. E o que eu acho que realmente tem muita utopia, tem, mas eu costumo perdoar porque são pessoas que estão iniciando, estão tentando. O que eu estou vendo é muita boa vontade. Ah, mas eles estão pensando no preso. Tudo bem, gente, beleza. Ela é uma juíza de execução. O foco dela é cuidar da execução do preso. Nós somos protetores de animais, nosso foco são os animais. Se a gente conseguir uma forma de pegar uma carona nisso aí e fazer um bem para os animais, eu não vejo problema nenhum, porque eles já existem lá, não dá para negar a existência deles ali. E hoje eu pergunto para todo mundo, eu estou falando, gente, se vocês acham que eles correm risco na mão de presos, que os presos são perigosos, como estão falando no Facebook... Hoje está cheio de animal dentro dos presídios. O que vocês vão fazer hoje para ir lá retirar? Hoje, cada um que esteve naquela reunião e tanto criticou, vai lá retirar um? Não. Ou seja, ninguém nunca pensou neles, Afonso. É a primeira vez que alguém está lembrando deles. Não, mas o Denise não me respondeu. Não, tudo bem, eu vou chegar lá. Com relação ao Centro de Controle de Zoonose. Eu acho que existe um pouco de utopia nisso, porque quando começar a trabalhar isso, a demanda vai ser tão grande que não vai sobrar. Eles não sabem disso, eles vão descobrir. A gente sabe que eles vão descobrir que a demanda vai ser muito grande, mas isso vai ser uma coisa que eles vão ter que fazer por experimentação, porque você chegar hoje e falar assim... Denise, mas experimentação durante o ano convênio, mas é dinheiro público envolvido, né? Mas é dinheiro público. A questão do dinheiro público, nós temos... Que poderia ser gasto no Centro de Controle de Zoonose. O meu entendimento, Denise, é isso. Eu quero realmente que esse convênio, olha, eu estou sendo sincero, saia para cuidar dos animais, que já... é como é o tupi que o preso vai violentar. Inclusive, eu me arrependo de ter colocado uma postagem, que existe fatos e fatos. Pode acontecer, sim, um problema. Claro. Isso aí é normal em qualquer situação, na causa animal, no nosso dia a dia. Não é porque aconteceu um problema que isso vai se tornar diário. Então, que o preso vai violentar o animal, que o preso vai fazer isso, fazer aquilo, não. O que eu quero, acho que a juíza, nós deveríamos conversar, nós ficamos chateados que o Compembeia, que é o Conselho
Proteção Animal de Taubaté, ele não foi ouvido. Se tem um conselho de preso, acho que o conselho, no seu artigo, deveria ter sido ouvido, ter sido consultado. Aqueles que hoje falam que não sabiam sim, que esse projeto já estava sendo estudado, já estava em andamento, que foi colocado pela senhora juíza na Câmara Municipal de Taubaté, no qual ela foi convidada. Ela não foi participar de uma audiência pública, ela foi convidada. O que eu particularmente não quero, eu também não tenho força nenhuma, é a minha opinião, é que os animais do Centro de Controle Zoonose sejam retirados e levados para presídios. Poxa, gasta esse dinheiro esse dinheiro que vai ser gasto nos presídios, os animais, ressocializa os presos, leva os presos para trabalhar. Taubaté hoje já tem 200 presos trabalhando na rua e nunca deram nenhum tipo de problema. Nunca deram. Eu posso afirmar isso. Nós temos hoje 200 presos trabalhando em nossa cidade que não causaram problema. Não estou aqui defendendo o preso, não. Mas eu acho, sim, que esse valor que vai ser gasto com essa construção, manutenção, veterinário... o Centro de Controle Zoonose tem 3 veterinários. Vai ficar mandando veterinário para presídio? Nós temos 3 técnicos veterinários. É isso, Denise, que eu gostaria de saber de você, a sua opinião com relação a isso, quanto ao CCZ de Taubaté. Nosso comercial, depois ela volta para falar, hein? Boa noite, amigos. Agora já é noite em Taubaté, voltando com o nosso programa SOS Animal. Hoje, nessa companhia agradável da senhora Aldenice Araújo, do meu amor, ao meu lado, a Sandra, participando desse programa. Essa polêmica toda que está envolvendo a cidade de Taubaté com relação a animais no presídio. Eu perguntei à senhora Aldenice o que ela achava, ela tem a sua opinião sincera, mas eu vou tornar a perguntar. E com relação aos animais do Centro de Controle Zoonose, no qual eu bato que nós não queremos que animais do Centro de Controle Zoonose não adentrar o presídio, pessoal, não é isso. Vai ser construído canil na ala externa do presídio. Mas eu queria saber a opinião da senhora Aldenice Araújo sobre isso. Animais do Centro de Controle Zoonose e animais retirados da rua, que é contra a lei 2012, né? Minha opinião. Hoje, eu acho que os cães que estão dentro do presídio, cuidados, estão mais felizes do que os do CCZ. Começa por aí. Eu acredito. O ano passado, todo mundo que está mais próximo a mim sabe que eu fiquei apavorada quando começou a ter alguns problemas no presídio, que houve, assim, uma ideia de se levar os animais para o canil municipal. Eu falei, não, por favor, não. Aqui eles estão bem. Por quê? Porque lá eles estão muito bem. Eles são cuidados. Eu não tenho nada contra o CCZ, todo mundo sabe disso. Eu costumo dizer que um dos setores públicos onde tem funcionário que tem que trabalhar, são heróis, gente, né? São heróis. É o CCZ. Vocês vejam os funcionários do CCZ como gente que trabalha muito, porque não é fácil, só que é muito pouco. Eu acho que lá precisava de mais gente, dos braçais, precisava de mais gente na administração, precisava de mais veterinários, tudo isso. Então, eles são heróis. Não dá, gente, são mais de 500 animais, não dá para dar conta de todo mundo. Como é que você vai colocar mais? Eles ficam meio que esquecidos ali, embolados no meio de tudo aquilo. Eu acho que vai chegar um ponto, sinceramente, agora eu vou falar um pouquinho do que eu costumo ver da juíza, da doutora Sueli. Gente, ela não dá ponto sem nó, tá? Se ela se dispôs a fazer isso, ela vai fazer dar certo. Por quê? Eu não vi nada que ela começou até agora e que tenha fracassado, certo? Ela é uma pessoa de muita garra.
E ela tem, o pessoal do Conselho da Comunidade, eles são voluntários tanto quanto nós somos na causa animal. Eles abraçaram outra causa, mas eles fazem com o mesmo amor. Então a gente não pode desmerecer. Causa é causa, bandeira é bandeira, gente. O amor que você coloca nela é igual. A gente ama também o que a gente faz com todas as dificuldades. Eles também, e eles estão imbuídos de boa vontade. E uma vez... Mas, Denise, desculpa interromper, você acha... Não, que isso aí deveria ter tido mais diálogo, pelo menos com o Compembe, que representa a causa animal, que é uma instituição que é devidamente legalizada. Se existe o conselho daquele lado, que respeitamos, como você falou, tem que ser respeitado, eu acho que o Compembe deveria ter sido ouvido também. Acredito que sim, mas eu vou dizer que, na minha opinião, ela está inocente. Ela não sabia da existência do Compembe. Não sabia, a gente sabe que o Compembe é novo, né? E naquele dia mesmo da audiência pública, por que ninguém chegou ali e falou para ela, Excelência, a senhora tem que consultar o Compembe. Ela não está fazendo nada na surdina, não está fazendo nada às escuras, gente. São autoridades decidindo alguma coisa. Membros do Compembe sabiam, membros do Compembe fazem parte da minha ONG, sabiam. Por que não chegaram e falaram assim, não, mas eu quero que o Compembe participe? Era só chegar, porque em nenhum momento ela se mostrou taxativa sem aceitar a participação. Aliás, ela foi até muito aberta. Foi, eu tenho nós reunião. Temos que, quem participou daquela reunião tem que reconhecer que ela deu lá livre palavra para todos. Ela sim. Ouviu, ela questionou algumas coisas como deveria ter questionado, assim como nós questionamos. A única preocupação é com relação a isso. Você mesmo acabou de falar que o Centro de Controle de Zoonose precisa de trabalho braçal. Uhum. Mande esses presos ressocializar para o Centro de Controle de Zoonose, trabalhar lá dentro no período da manhã, na limpeza, no passeio com os animais. Concordo com você, Afonso. Só que tem tanto preso dentro do presídio. E o que eu vi, eles querem começar um projeto novo, eles querem, ninguém vai tirar isso dela, ela quer tentar. Eu sei, Denise, um projeto novo, mas não inclua nesse projeto animais do Centro de Controle de Zoonose, animais da rua de Taubaté. Só que uma vez que ela precisa do apoio da prefeitura, ela também tem que... como se ela tivesse que dar alguma coisa em troca. Olha, eu vou dar a mão de obra dos presos, vocês vão trazer... Eu entendo, não sei se é isso, mas eu entendo que tem que haver uma troca de interesses e tudo mais. E acho que dá para ser bom para os dois lados, sim. Não acho que vai ser um acordo unilateral, não. Estou dizendo que eles não vão conseguir, a meu ver, tirar animais do Centro de Controle de Zoonose. Você viu que ela ficou surpresa quando ela soube disso. Eu perguntei, você lembra ou não? Você eu perguntei a ela. E ela não tinha entendido isso. Eu falei para ela, falei assim, doutora, o que eu não concordo com animais... Ela falou assim, ela foi taxativa. Se tiver alguma filmagem que estava filmando, mas os animais do Centro de Controle de Zoonose não irão para lá. Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Por isso que eu estou defendendo. Ela tem uma ideia e eu acho assim que foi realmente, talvez não esteja tudo muito conversado, mas como ela falou assim, gente, opinem, o que vocês querem. Por isso eu estou sugerindo. Eu acho que uma comissão de pessoas sérias que tenham o diálogo, que possam dialogar, eu tenho certeza que ela irá nos receber novamente. Sem dúvida, ela já abriu as portas. Não precisa levar 50, 100 pessoas, não. É uma comissão de pessoas sérias que infelizmente nós sabemos que na rede social falta uma coisa que chama, vamos desculpar, amigos, educação. As pessoas colocam suas opiniões, começam a xingar um ao outro e não sabem conversar. Na rede social foi dito, Afonso, desculpe te interromper, que quem apoia esse projeto não gosta de animais. Então eu vivo esse projeto antes dele existir e eu não gosto de animais. Eu falei, não sei se você está lembrado, eu falei que eu concordava, que era só, lembra lá? Que a sua luta era grande. Acho que foi o único que foi falar isso lá, que a sua luta era grande e concordava. Olha, vocês vão me desculpar, eu concordo sim, que seja construído o gatil, o canil, mas para cuidar
das centenas de animais que já vivem em presídios. Mas é o que vai acabar acontecendo, Afonso. Mas eles não sabem disso. Eu acredito que eles não tenham conhecimento. Quando chegar lá, talvez ela fale assim, o que foi que eu fiz? Ou talvez a gente chegue e fale assim, como estávamos conversando nos bastidores ali, talvez muito protetor chegue e fale assim, nossa, como eu queria que esse animal estivesse lá no presídio. Por quê? Porque o funcionário do CCZ, ele tem horário para fazer tudo, porque ele tem que ir embora, é aquela carga de trabalho. O preso, gente, o preso está ali. Ele não vai embora, ele vai ter um horário limite que pode ficar cuidando dos animais, mas ele tem o dia todo. Ele não tem outra pessoa para quem dar carinho, ele vai ter que dar carinho só para aqueles animais que estão ali. Então, Denise, a minha discussão salutar, pessoal, uma discussão salutar é essa. Coloca esses presos, cria o canil e gatil com os animais sendo controle zoonose. O próprio prefeito acha isso aí. Coloque esses presos para trabalhar no centro de controle de zoonose, para ressocializar. Serão 2 grupos, um no centro de controle de zoonose, trabalhando, como eu já falei, existe mais de 200 presos em nossa rua que não dão trabalho, sinceramente, nunca deram trabalho. Na conversa que eu tive com o prefeito há uns 15 dias atrás, quando foi criada a Guarda Civil Municipal Ambiental, e construa, para esse trabalho que a Denise já realiza há alguns anos dentro do presídio, seja levada para frente, que os animais sejam cuidados, sejam colocados para adoção, porque eu não entendo que eles querem colocar os animais para adoção agora. Por que nunca fizeram isso com os animais dentro do presídio? Essa também é a minha grande dúvida. O que vai acontecer? Vai abarrotar presídio de animais, nós sabemos disso. Já foi postado na rede social, leva o seu animal para o presídio que eles estão aceitando. É isso que é a nossa grande preocupação, Denise. Mas isso vai acontecer. Por isso eu digo, nós temos o conhecimento do lado de cá. Então, essa coisa de trazer os animais do CCZ, por isso que eu digo que é utópica, mas eles vão perceber, Afonso, porque hoje a ideia que eles têm, porque nenhuma das pessoas que está ali, quem está participando, que tem um pouco mais de conhecimento ali, é o doutor José Antônio, porque ninguém do Conselho da Comunidade é ativista da proteção animal, a juíza não é, o secretário de Estado não é, o coordenador dos presídios não é, então eles não têm o conhecimento, a malícia do nosso lado, fatalmente é o que vai acontecer, aquilo ali vai acabar ficando só para os animais dos presídios. Nesse convênio que foi firmado, que está assinado, lá fala que pode ser revisto. Pode ser revisto, no próprio artigo do convênio. Então é a hora de nós sentarmos. Se a juíza falar assim, olha, os animais não irão, mas somente os animais do presídio serão... Eu sei que eu vou apanhar, mas o meu apoio vai ser integral. Ou vai ser escorraçado como eu? O meu apoio vai ser integral. E coloque esses presos para trabalhar dentro do centro. Invista. Mas a gente tem preso para tudo isso. Justamente. Isso é uma coisa que dá para ser feita. Justamente. Só que não tem porquê também não ter. Gente, é a primeira vez que alguém se lembra que tem animais dentro de presídios. A gente não pode tapar sol com peneira. Com a juíza ou sem a juíza, eles estão lá. E muitos. E eu não estou em todos os presídios, eu não posso cuidar de todos. E aonde eu cuido com a ajuda de presos, sim. E ninguém nunca pôs fogo, ninguém nunca tentou matar muito pelo contrário. Os animais que interromperam a Denise, os animais que eu fui buscar onde ela trabalha, acho que ela deve continuar no mesmo local. Quando eu fui buscar, eles estavam muito bem cuidados, pessoal. Eles foram, não existia ONG no qual ela é vice-presidente ainda, ela vinha nas gaiolas grandes, você lembra disso? Eu ia de caminhonete, eram doados, os animais que estavam lá dentro eram muito bem cuidados. Nós temos que ser sinceros na nossa fala. Então, vai ser criado, recolha todos os animais que estão dentro do presídio e leve para o local. Isso que é a minha ideia. Não tirar animais da rua, não levar animais... O que vai acontecer? Tira 250 animais sendo controle zoonose, hoje, daqui a uma semana vai estar cheio novamente. O presídio vai estar lotado. Então, cuidem a juíza, a excelentíssima juíza, faça esse projeto, esse convênio, e cuide somente dos animais de dentro do presídio, que não são poucos. E coloque os presos para trabalhar. O prefeito aceita essa ideia, os presos trabalharem dentro do centro de controle de zoonose. Vai ressocializar dos dois lados, no meu entender, né?
Afonso, isso na prática é o que vai acabar acontecendo, mas eles não sabem, eles não tiveram ainda a oportunidade de perceber isso, porque no papel é uma coisa, o nosso dia a dia é cruel, mas ninguém tá dando a chance deles perceberem. Aí eu já sei que vai chegar e falar assim, mas o animal não pode ser experiência. Gente, ninguém tá falando de experiência, sem hipocrisia, eles estão lá. Eles já moram lá há alguns anos. Exatamente. Né? Se vocês não querem animais na mão de presos, por favor, vão hoje ainda em todos os presídios e recolham todos, porque todos eles CDP têm. Tá está lotado de exatamente. gatos, Putin então, está lotado. Então, uma coisa é a gente sonhar um mundo perfeito, outra coisa é a gente trabalhar com o que tem. E a gente tem que trabalhar com o que tem. A gente não pode tapar sol com peneira. Mas quem está criando esse projeto são pessoas que não estão no nosso... na como nossa você falou. Eles vão perceber. Pessoal, como você falou, eles estão olhando para o lado dos presos, a ressocialização, e nós olhando para a causa dos animais. Então, nós temos que sentar numa mesa redonda e ter uma conversa, um denominador comum. Olha, vai ser feito isso, que pode ser mudado. No convênio fala, pode ser alterado. Mas como é que vai acontecer isso se ela abriu o espaço e ela foi criticada do começo ao fim, que você bem viu? Pessoas deram as costas enquanto estava se falando. Aquilo foi um comportamento muito triste. Infelizmente, você tinha todas as autoridades ali envolvidas, todos os representantes de todos os segmentos, e simplesmente parecia que a gente estava se confrontando, se degladiando. Não é assim. Tudo tem regras. Como eu já disse, vai acontecer. Vamos tentar extrair o melhor possível. E é a primeira vez que eles vão ser vistos. Eles precisam disso. A hora que eles verem que para cuidar, porque... Daí também eu vou dizer, não, eles vão lá no CCZ, buscam animais, mas os que estão aqui estão sem castrar. Aí eu sou a primeira a brigar. Peraí. Então, os que estão aqui dentro dos presídios ficam jogados ao Deus dará e vocês vão você já leu o convênio artigo por artigo ou não? Não. Lá fala que a manutenção durante um ano vai ser total da Prefeitura Municipal de Taubaté. Correto. Alimentação, vacinação, transporte. Se o animal ficar doente, o veterinário tem que ir. Poxa, investe esse dinheiro, como eu falei, no centro de controle de zoonose. Dá para, se é para... Vamos, sei lá, sentar novamente. Eu acho que a juíza, a doutora Sueli, vai ouvir, vai mudar um pouco esse convênio, não sei como você falou, ela é juiz da vara de execução criminal, ela pensa nos presos como nós pensamos nos animais, mas tudo tem uma solução. O diálogo, sem ofensas, sem ir em rede social, ficar ofendendo esse, ofendendo aquele. Esse conselho que existe, não conhece realmente a causa animal. Assim como nós também não conhecemos o que se passa dentro de um presídio. Né? Então, é sentar. Olha, nós vamos cuidar dos cães e gatos de presídios. Tá bom assim? Tá. É isso. Mas, Afonso, tem que começar, tem que dar oportunidade para a coisa acontecer. E quando você vai ter essa construção lá, você acaba descentralizando um pouco o que tem hoje dentro do CCZ, porque é muito prático falar, não, então investe dentro do CCZ, daí a gente constrói mais canis no CCZ. De qualquer forma, o dinheiro público vai ter que ser gasto. Eu não estou falando em construir canil, eu estou falando em investir em vacinação, pelo menos uma V8 para aqueles animais sendo controle zoonótico. Posso te falar uma coisa que eu acredito? Os animais que estiverem no presídio vão ter mais chance de conseguir V8 do que os animais do CCZ. Então, mas eu já acho um absurdo, né? Eu não Veja acho bem, absurdo, eu acho que você vai ter iniciativas privadas, interessadas, tem muito... Aquilo ali, o Conselho da Comunidade, ele é um trabalho voluntário. Se eles conseguirem, tem 50 animais ali, se eles conseguirem uma doação de 50 vacinas ali, não tem como cobrar deles que eles consigam 500. Também não sei se vai acontecer, mas eu imagino que, mas dá para eles ajudarem menos. Então, eles vão focar ali onde eles estão abraçando uma causa. Por quê? Eles também não têm obrigação de conseguir para tudo. Eles conseguem trazer mais brinquedo. Então, eles vão trazer brinquedinho de cachorro aqui, vão trazer um petisco aqui. Uma empresa ligada ao Conselho da Comunidade, uma empresa que quer ajudar nesse projeto, ela vai doar aqui.
eles vão acabar tendo uma condição até melhor do que quem está dentro do CCZ. Por quê? Porque aqui vai ter mais gente, não é só o setor público, vai ter mais gente engajada no que a gente chama aqui de bandeira, de causa. Eu ouvi o que a doutora, a excelente juíza falou, com relação que ela vai retirar os animais abandonados da rua. Também não concordo. Ela não sabe que ela não vai, infelizmente gostaria que ela estivesse correta, ela ainda não sabe que ela não vai conseguir resolver isso. Pessoal, olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou, passou muito rápido essa conversa salutar, gostosa com a militante, a senhora Denise Araújo, que tem a sua opinião formada, não é vem aqui para ficar para agradar ninguém, não, que nós temos que ser assim, né? Eu gostaria, Denise, da sua opinião final e agradecer muito a sua vinda ao nosso SOS Animal. Minha opinião final, vamos tentar melhorar a vida dos animais, gente. E sem tapar sol com peneira, eles já estão lá. Deem uma oportunidade para eles serem vistos realmente, certo? Vamos unir forças, todos. Quem sabe a gente esteja aí abrindo uma nova porta para os animais, que até hoje não existiu. Só para encerrar, eu quero dizer às pessoas que as despesas que hoje ocorrem lá saem do bolso da Eudenice. Exatamente. Não é do Estado, não. Castração, vacinação, ela socorre esses animais em clínicas veterinárias de primeiro mundo, sai do bolso dela. E ela sempre vive pedindo, solicitando ajuda na rede social. Não é para ela. É para os animais que se encontram, que ela retira da rua e que se encontram dentro de presídio. Então, para encerrar. Boa noite, amigos internautas. Até a próxima quarta-feira. Obrigado.